Segunda Guerra Mundial. Antecedentes: a ascensão dos partidos de extrema-direita, crise de 29, política de não interferência da Inglaterra e França, criação do Pacto Anti-Cominter com o Japão, Itália, Hungria e Espanha, visando conter a influência soviética na Alemanha, e o Pacto Nazi-Soviético de não agressão para se assegurar de que não seria atacado pelas forças comunistas antes de estar preparado. Desenvolvimento: em 1º de setembro de 1939, tropas nazistas invadiram a Polônia e conquistaram a Varsóvia. Então, a Inglaterra emitiu um ultimato aos alemães exigindo a cessação imediata das agressões aos poloneses. Porém, o governo alemão não se intimidou. Então, Inglaterra e França declararam guerra aos alemães. Essa guerra foi dividida em 2 grupos: eixo, formado por Itália, Alemanha e Japão, e aliados: Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética e Brasil. Avanço do eixo. França foi ocupada em menos de 20 dias. Alguns fugiram, outros se esconderam, mas alguns sobraram e formaram a resistência francesa. Depois de muitas conquistas no Ocidente, decidiram ir para o Oriente com a Operação Barbarossa. Entre essas lutas, eles usaram muito da tática da terra arrasada. A Guerra no Pacífico. O Japão teve muitas mudanças econômicas e, com isso, assinou o Pacto Anti-Cominter. Os Estados Unidos, então, congelaram os bens japoneses em território americano e impuseram um bloqueio econômico ao Japão, o que levou a eles planejar uma retaliação militar. Em dezembro de 41, aviões japoneses bombardearam a base naval de Pearl Harbor, destruindo quase toda a frota americana. O ataque provocou a entrada dos estadunidenses na guerra em 41. A guerra travada no Pacífico caracterizou-se pelo uso de porta-aviões e pelo domínio de pequenas ilhas. A partir de 42, o Japão passou a enfrentar derrotas sucessivas na guerra, tendo grande parte de sua frota destruída na Batalha de Midway. Aliados. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, os aliados começaram a ter mais força que o eixo. Entretanto, foi a Batalha de Stalingrado entre 1942 e 43 na União Soviética que marcou a contraofensiva aliada. Naquele mesmo ano, tropas desembarcaram na Itália, provocando a derrubada de Mussolini. Dia D. Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética assinaram um acordo para acabar com a guerra. Tropas aliadas desembarcaram na Normândia para libertar França e atacar os alemães, que esse processo ficou conhecido como Dia D. Depois de um tempo, mesmo tendo matado muitas pessoas da tropa dos aliados, Hitler cometeu suicídio. Em 1945, ocorreu a rendição oficial da Alemanha. Holocausto. Eles defendiam a expulsão ou extermínio de todos os judeus e minorias que viviam na Alemanha. Eles formaram campos de concentração, que serviam para assassinato em massa, e eles chamavam isso de solução final. Rendição do Japão. Em 45, caminhavam para a rendição, ou seja, negociar a paz. Porém, no dia 6 e 9 de agosto desse mesmo ano, os Estados Unidos bombardearam com bombas nucleares Hiroshima e Nagasaki, fazendo com que o Japão tivesse que assinar o acordo, aquele mesmo que ele iria assinar. E esse acordo permitiu a interferência dos Estados Unidos dentro do país, até que até os dias atuais eles possuem bases dentro do Japão. Entre as consequências desse movimento podemos citar a Guerra Fria, o aumento dos movimentos de descolonização, a transformação da Liga das Nações em ONU, a Conferência de Potsdam e o desenvolvimento tecnológico.